Ainda falando sobre os atos do 8 de janeiro, agora uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF manteve a prisão de 140 pessoas, convertendo flagrante em preventiva e liberou outras 60 mediante a aplicação de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira. Todos estavam detidos após as invasões em Brasília. Para os que ganharam a liberdade provisória, foi considerado que, embora existam indícios de autoria e materialidade na participação dos crimes, até o momento não há provas da prática de violência, invasão dos prédios e depredação do patrimônio público. Desde as prisões em 8 e 9 de janeiro, foram realizadas até esta terça-feira quase 1.500 audiências de custódia. Você, Mota? Mais uma vez, vamos com muito cuidado, porque provavelmente tem muita coisa que a gente não sabe sobre essa história e eu não sou jurista. Então eu vou tentar simplesmente aplicar a lógica ao que a gente sabe. Quase 1.500 pessoas foram presas em Brasília. Nesse grupo, provavelmente, estavam muitos dos vândalos que foram filmados destruindo instalações. Mas, nesse grupo também, provavelmente, estavam pessoas que nada tiveram com essas ações, que estavam simplesmente acampados. Muita gente pode achar que acampar na frente de um quartel é um ato idiota, bobo, sem sentido. Pode ser, mas não é crime. Muito bem. Nesse grupo de 1.500 pessoas que foram presas, haviam pessoas doentes, idosos e crianças. Todas essas pessoas ficaram, homens, mulheres e crianças, confinados no mesmo lugar. Me ajudem aqui os meus colegas juristas. Até onde eu sei, isso é completamente ilegal. Me disseram, inclusive, que seria uma falta prevista na lei de abuso de autoridade. Eu, como acompanho um pouco segurança pública, eu vou dizer, eu não tenho conhecimento do passado recente de nenhuma ação policial dessa envergadura e com essas características. É como eu já comentei aqui. Imagine se a polícia do Rio tivesse feito uma operação em várias comunidades e prendido 1.500 pessoas, incluindo idosos, mulheres e crianças. Imaginem o que teria acontecido nesse país. Esse país teria parado. As pessoas estariam queimando pneus nas ruas e fazendo manifestações na frente da ONU. Mas, incrivelmente, há pessoas aplaudindo isso. E o mais incrível é que são as pessoas que, no caso da outra operação policial contra criminosos aqui no Rio, estariam queimando pneus nas ruas. Então é preciso muita serenidade, muito discernimento e, às vezes, muita coragem para a gente repetir. Os culpados pelos atos de vandalismo devem ser identificados e tratados de acordo com a lei. Mas pessoas que nada tiveram a ver com vandalismo não podem virar alvo de perseguição simplesmente por suas posições políticas, porque o Estado não pode responder abuso com abuso. A gente já segue o giro. Antes, deixa eu só fazer o convite para que você que está aqui nos acompanhando participe lá da enquete de hoje. A pergunta está no ar, no site da Jovem Pan. Hoje é a seguinte: você acha que Bolsonaro pode ser responsabilizado pelos atos de 8 de janeiro? Sim ou não? O presidente Lula disse hoje que Bolsonaro tem culpa pelo que aconteceu, e esse é o placar de momento. 78,73% dos que já votaram dizem que não, Bolsonaro não pode ser responsabilizado. 21,34% disseram que sim. Continue votando lá no www.jovempan.com.br. Agora você, Nelson Kobayashi, sua análise, Kobayashi, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação aos presos pelas invasões do dia 8. É muito interessante, porque a gente teve mais de 1.000 presos e até o momento aí não passou das 200 ou um pouco mais que isso, talvez, os que tiveram, de fato, a apreciação das condições da prisão. Alguns permaneceram presos, outros soltos. Mas eu quero lembrar aqui,
desde a 25ª hora em que cada um destes estavam presos, já há uma ilegalidade nessa prisão. Essa prisão já não deveria acontecer desde a 25ª hora, portanto, desde o dia 9, para aqueles que foram presos no dia 8, ou desde o dia 10, para aqueles que foram presos no dia 9, nos acampamentos. A lei fala, desde 2019, quando se instituiu a questão da audiência de custódia, que a audiência de custódia deve acontecer após 24 horas da prisão. E não é só a lei que diz isso. Essa questão foi levada ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, que decidiu como constitucional as 24 horas como prazo para a apresentação do preso ao juiz, para a realização dessa audiência de custódia. E mais do que isso, não foi só nessa declaração de constitucionalidade, né, a partir de uma ADPF. Aliás, nós temos duas ADPFs, que são arguições de descumprimento de preceito fundamental, né? Nós temos duas que tratam disso, a 137 e a 347. Depois disso, alguns estados, alguns sistemas prisionais estavam descumprindo essas 24 horas. E nós tivemos reclamações contra esses descumprimentos. Uma dessas reclamações caiu, por exemplo, com o ministro Alexandre de Moraes, como relator, reclamação número 48.137 do Supremo Tribunal Federal. E ali, naquele julgamento, mais uma vez se reafirmou o que a própria lei já diz. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento muito claro nisso, ou tinha, pelo menos, até o ano de 2021, quando essa reclamação foi julgada. Na ocasião, o Estado, salvo engano, do Ceará, estava passando das 24 horas e a prisão já estava ilegal. Nessa reclamação houve uma determinação para imediata realização da audiência de custódia sob pena de ilegalidade, como a própria lei diz, estendendo inclusive essa ilegalidade de prisão aos demais investigados. Eu vou lembrar uma coisa aqui. Alguns argumentos estão sendo falados em sentido contrário a isso, dizendo que a dificuldade foi lavrar o auto de prisão em flagrante e que as 24 horas passariam a contar somente da lavratura do auto de prisão em flagrante. Não tem nenhuma cidade no país inteiro que tenha condições de fazer 1.500 autos de prisão em flagrante no mesmo dia. Por óbvio, faltou aí talvez um empenho do próprio CNJ para convocar juízes, para auxiliar essa ação judicial e, de repente, até da própria Força Nacional, que poderia ter convocado delegados de polícia, agentes de polícia, escrivãos, enfim, pessoas para fazer esse trabalho lá nas 24 horas que a lei diz. Mas isso não foi feito. Então, pessoas estão há mais de semana sem esse direito e mais, quando submetidas à audiência de custódia, submetidas a uma audiência de custódia de autoridade judicial delegada. O que significa isso? A competência seria do ministro Alexandre de Moraes e ele delegou para juízes auxiliares, que não poderiam decidir a respeito de eventuais ilegalidades e, portanto, ele, o ministro Alexandre de Moraes, é que vai decidir caso a caso, sabe-se lá com que prazo. Uma coisa é certa, todas as pessoas que forem soltas diante de alguma ilegalidade verificada pelo ministro Alexandre de Moraes, significa que estavam presas ilegalmente desde o dia 8 do dia 9. Pavinato. Tem uma correção que precisa ser feita, porque a gente precisa falar que o rei está nu. A gente não pode cair no conto da roupa maravilhosa que só os inteligentes veem. Que só os democratas veem, só quem vê, quem tem amor. O rei está nu. E a correção é a seguinte, não foi o STF que manteve, porque isso dá a impressão do pleno. Quem manteve essa excrescência jurídica foi o ministro Alexandre de Moraes. Pode ser que o STF, ele venha a corrigir tudo o que está acontecendo. E eu quero colocar esperança nisso. Então, essa manutenção das prisões é do ministro Alexandre de Moraes, não é do STF, não é do colegiado. Bom, como o Nelson já bem explicou aqui, se um traficante matou lá uma família inteira porque estava devendo, né, não pagou o pó do mês, matou a família toda, foi preso em flagrante, além de vender o pó, matou a família, foi levado para a delegacia. Se em 24 horas ele não for ouvido na audiência de custódia, no primeiro minuto depois desse período de 24 horas, ele é solto. Ah, a lei diz isso, a lei diz isso. Pois é, a lei diz isso. Tem exceção? Não, não tem exceção. Como é que eu posso abrir uma exceção na lei penal?
Bom, alterando a lei. Ah, mas não dá. Então não tem exceção, não tem. Então, a partir do momento que passou o prazo de 24 horas, isso não faz com que as pessoas deixem de ser suspeitas de crimes. Isso tem que ficar muito claro. Elas continuam suspeitas. Elas continuam tendo sido pegas em flagrância, em estado de flagrância do cometimento de crimes. Mas quais crimes? Porque um dos crimes que o Alexandre de Moraes usou nessa manutenção da prisão para 140 e na soltura de 60, e não foi o soltura, ele não liberou, ele aplicou medidas alternativas. Essas pessoas não estão em liberdade, elas estão com tornozeleira eletrônica, elas estão sem poder usar redes sociais, elas estão com uma série de restrições. Então, na verdade, ele não liberou ninguém. Todos estão presos, só que uns recolhidos no sistema carcerário e outras com a liberdade restrita. Ponto. Justificativa. Dentre outros crimes, terrorismo. Ato terrorista. Eu vislumbro, no mínimo, 7 crimes, que vai do vandalismo, passa pelo golpe contra o governo constituído, Estado Democrático de Direito, incitação ao crime, organização criminosa, pode ser também agressão física, pode ser também... Mas eu não vejo em nenhum desses, e a gente falou muito disso ontem, terrorismo. Porque o terrorismo é um crime que... formalmente, ele se executa, ele se pratica dessa maneira. Ele promove o terror através da ameaça à integridade física do outro, ao patrimônio público. Mas o terror, por si, não basta. A depredação não basta. A ameaça à integridade física e do patrimônio não basta. O crime de terrorismo, no artigo 2º da lei que o Alexandre de Moraes citou para manter a preventiva de todas essas pessoas, o artigo 2º dessa lei diz que esse crime tem que ter a finalidade de 5 coisas. Ou é um crime praticado por xenofobia, ou por preconceito de raça, cor, etnia e origem... O último eu esqueci, mas é relacionado à discriminação também, né? Então eu falo aqui a xenofobia, que é a questão origem regional. Então tem que ter essa intenção. Não tinha nenhuma dessas intenções. Ninguém foi para lá para discriminar as pessoas por xenofobia, porque não queriam estrangeiros aqui, porque tinham racismo com cor de pele, com a origem regional. Não aconteceu isso. É impossível de acordo com a própria lei do terrorismo, ter havido terrorismo. Portanto, terrorismo não poderia ser utilizado para a manutenção da medida cautelar ou da prisão preventiva dessas pessoas. E outra coisa, só retomando o que o Nelson disse, passou 24 horas, elas tinham que ser soltas, não importa o motivo. Aconteceu... Mesmo que os juízes que foram delegados, Nelson, pudessem ouvir fazer essa audiência de custódia, eles deveriam decidir ali. Mas o que se fez foi pior. Além de juízes que não poderiam ter feito audiência de custódia, mas excepcionalmente, vamos ser um pouquinho bondoso, né, com um monte de trabalho do ministro e vamos aceitar. Esses juízes deveriam ter decidido na hora sobre a manutenção ou liberdade dessas pessoas. O que aconteceu? Eles fizeram um grande relatório e mandaram tudo para o Alexandre de Moraes e ele decidiu de baseada. Como é que você decide de baseada um crime que é de intenção? Você pode ter outros, não apaga os outros crimes, mas de terrorismo não dá. E mesmo o fato da lei processual garantir que eles deveriam ser liberados porque a audiência de custódia não foi cumprida de acordo com o rigor da lei, isso não faz com que eles deixem de ser suspeitos. Isso não apaga o crime, mas transforma um preso preventivo em suspeito dos crimes, mas um preso político. Algo mais, Kobayashi? Só queria acrescentar uma coisa, Vitor. O auto de prisão em flagrante ele é só uma das fases da prisão em flagrante. A prisão em flagrante tem 4 fases: a captura,
a condução à autoridade, o auto de prisão em flagrante, o encarceramento. Pode perguntar para qualquer professor de direito da sua confiança aí. As 24 horas começam a contar da primeira fase, da captura, justamente porque a partir da captura o cidadão já está sob a custódia do Estado. Então as prisões passaram por muito essas 24 horas. E antes de seguirmos, antes de passar para o Zé, nosso boa noite ao Roberto Mota, que vai sair um pouquinho mais cedo hoje. Valeu, Mota, até amanhã. Até amanhã. Você, Zé, sua análise sobre essa decisão? Ô Vitor, isso é um filme de terror. E só esta fase de encarceramento já daria um roteiro para um filme de terror e de suspense. Lá não estão bandidos, lá não estão malfeitores, e estão muitos cidadãos honestos, muitas mães de família, né? E pessoas que estão ali sem saber exatamente o que está acontecendo. E não é só, muitos estão fora desta prisão, mas com a cabeça aí dentro. Sei de notícias de empresários que até pagaram uma passagem aqui, uma passagem ali, e estão com medo dos próprios negócios, porque sabem que vão ser responsabilizados para pagar esse estrago aqui, que vai passar de 30 milhões de reais, somando Câmara, Senado, Supremo e Palácio do Planalto. Esta é a previsão, vai chegar a 30 milhões de reais. O que falta é a individualização, e isto é fundamental. Não se pode fazer justiça a baciatas, né? Baciadas, como diz o Pavinato, isso é a realidade. Veja bem, a justiça não pode ser injusta. Ela tem que punir o responsável. Punir a todos assim e cometer injustiça com alguns e injustiça com outros não é justiça. É obrigação dos investigadores, que têm provas sobradas, imagens nítidas de quem destruiu o patrimônio público, e punir eles, os que destruíram, e não os que estavam na frente do quartel. Aqui estão sendo mostradas histórias incríveis de uma cabeleireira que estava numa manifestação pacífica, estourou uma bomba perto dela, ela desmaiou, a bomba de efeito moral, ela tem um estouro muito forte, e acordou presa, e está lá. E já está, inclusive, já passou para a colmeia, que é o presídio feminino. E assim, existem pessoas que não sabem o que está acontecendo aí. Para se ter uma ideia, algumas pessoas foram reclamar de falta de internet. Outros disseram, olha, eu estou aqui contra a minha vontade. Disseram, olha, você está presa, ela não sabia que estava presa. Para se ter uma ideia e fugir um pouco deste tecnicismo de quantas horas de prisão preventiva. Senhores, nós estamos falando aí de uma coisa diferente de tudo que vimos. Eu, durante a minha atividade profissional, já cobri vários tipos de processo penal e prisões, sequestros. Nada se parece com isso aí. Não chamo isso de campo de concentração. Longe, não tem nada a ver, isso não é campo de concentração. Mas é uma coisa que a gente não sabe dizer o nome. Eu não sei dizer o nome do que está acontecendo aí, né? Está demorando, a polícia deve investigar, mas as pessoas só podem ser presas, a prisão está prevista na Constituição e na lei, mas para questões excepcionalíssimas, e principalmente depois do transitado em julgado. Não é nem de condenação em segunda e terceira instância, é depois do transitado em julgado. O Supremo nos ensinou isso no caso Lula. Então, assim, o que está acontecendo aí não tem comparação. Não dá para debater esse assunto de forma jurídica, com base em dados, com base em experiências anteriores. Não há experiência anterior a isso. Nunca vi, né? São pessoas que não sabem o que está acontecendo. E alguns bandidos que estão ali, eles tinham que ser identificados, contidos, se houvesse o caso, né? E por exemplo, para quem quebrou e tal, que seja cobrado deles, mas não o que está acontecendo. Vou repetir. Ali estão sim bandidos que quebraram patrimônio público, que fizeram atos agressivos demais e que até levaram pessoas inocentes a entrar nos prédios. Esses não devem ser defendidos. Isso é uma experiência horrível que deve ser evitada. O que não é possível é jogar junto com eles, que seja um,
que seja uma senhora que esteja ali presa inocente, não justificaria atos dessa natureza e ações da política, da justiça, sim. Então, o que se cobra é o processo normal, um processo de investigação e punição dos verdadeiros responsáveis. Sempre foi assim. Vitor, diga lá. O Brasil conseguiu uma proeza. Ele transformou o flagrante, que é com L, flagrante, em fragrante. Ele transformou uma situação em que você pode deter alguém porque ela foi pega na situação ainda em chamas, ela foi pega no calor do momento, na cena do crime, por pessoas presas porque me cheira que ela é culpada. Ainda falando sobre os presos nas manifestações, a Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal informações sobre os processos dos presos nas invasões de 8 de janeiro em Brasília. O ofício foi enviado à corte nesta terça-feira e foi assinado pelo presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva Júnior. A entidade afirma que recebeu questionamentos de advogados que não estão conseguindo acessar os processos de detidos nas manifestações. A OAB defende que as prerrogativas profissionais dos advogados sejam respeitadas, especialmente assegurando o devido acesso aos autos processuais, a conversa reservada com seus clientes, o direito de petição, dentre outras medidas, explicou a entidade. Volto com você então, Pavinato. O que achou dessa manifestação da OAB do Distrito Federal? Demorou, né? Ela devia ter vindo antes. Essa manifestação, ela deveria ter vindo já naquele momento em que as prisões foram realizadas. Essa formalidade, ela seria importante ali. Agora, parece que a OAB, de tanto não se manifestar, não se posicionar, não defender as suas próprias prerrogativas e defender aquilo que ela diz nos velhos adesivos dos carros dos antigos advogados, não se faz justiça sem advogado, parece que ela foi empurrada a soltar alguma manifestação. Parece que ela esperou um acúmulo tal de ilegalidades. Não estou dizendo, repito, que não teve crime. Tivemos muitos crimes. Mas nós tivemos irregularidades, abuso de autoridade, desrespeito a garantias processuais. Isso não anula o crime pela pessoa que é vítima. Um bandido pode ser vítima de um crime. Um bandido condenado pode ser vítima dentro da prisão. O Estado é responsável pela integridade física e psíquica de quem é preso. Se eu sou um prisioneiro e mato um colega de cela na prisão, este bandido, que pode ser um assassino, ele também foi assassinado. Então, uma coisa não anula a outra, prestem atenção. Então, essa manifestação veio, ainda bem, mas demorou. E parece, então, que a OAB esperou acontecer muita coisa, muita afronta às garantias das pessoas, do povo, para agir. Você, Kobayashi, temos 2 minutos. Bom, já no início da semana passada, eu conversei com alguns colegas do Conselho Federal da OAB, eu tenho uma atuação institucional na Ordem, e me foi passado que havia ali um trabalho muito de perto feito pela OAB do Distrito Federal, OAB do Distrito Federal, liderado pela vice-presidente, que é a doutora Lenda Tariana, especialmente em relação, primeiro, aos direitos humanos, com o apoio da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. E agora, aparentemente, com uma atuação em relação às prerrogativas. As prerrogativas da advocacia, elas são um meio necessário para o exercício de defesa. Não é direito do advogado, é direito do próprio cidadão de exercer a sua própria advocacia. E, aliás, está na Constituição, que a advocacia é indispensável para a administração da justiça. E quando leia-se aqui advocacia, se entenda defesa, porque se não tiver defesa, não tem democracia. Essas pessoas precisam ter acesso aos autos, os advogados devem ter o direito de se comunicar reservadamente com elas e devem, portanto, ter os seus constituídos e aqueles defensores públicos eventualmente atuantes para as pessoas de baixa renda, com todos os acessos e todas as condições de prestar a defesa, porque sem defesa e sem advocacia não tem justiça. Agora, só a OAB nacional. A maior prerrogativa do advogado é o direito, assim como de qualquer cidadão, mas o advogado especial porque ele ganha vida com isso. Agora, se o direito é negado, a maior das prerrogativas de um advogado é negada. Cadê a OAB nacional? Essa é a pergunta.